Boa tarde a todos. Eu quero pedir desculpas, porque vou fazer uma apresentação em português, mas os slides estão em italiano. Vou socorrer-me da professora Maria Cristina De Sico para aquilo que for mais complexo. Eu sinto-me orgulhosa de poder participar dessa 5ª Jornada Internacional e muito honrada de estar aqui nesta mesa. Quero saudar todos os professores integrantes deste evento, na pessoa do professor Roberto Schiattarella, porque já vi que ele é o decano desta faculdade, como todos fizeram referência, e, principalmente, a minha querida amiga, professora Maria Cristina De Sico, coordenadora, não só porque é uma brasileira de nascimento, mas porque é uma italiana de coração. Ela transita pelas duas culturas com muita sabedoria e estima, e consegue trazer muitos brasileiros para os seus eventos. Eu vou analisar um pequeno caso no território brasileiro sobre um grupo de índios denominados Krahô. Esse grupo de índios é uma comunidade muito pequena no território brasileiro, mas que teve um resultado muito interessante em relação à intersecção dos antropólogos e daqueles estudiosos na área do direito. Agora está certo, creio. Este caso ele despertou um interesse muito grande. Acho que está voltando. Não está aparecendo. Ah, não? Desculpas a todos pelo inconveniente, mas eu preciso do slide para vocês acompanharem. Este grupo de estudo que eu faço pretende explicar as relações entre biodiversidade e identidade cultural do povo Krahô. Trata-se de um estudo referente a um conflito gerado entre o avanço tecnológico proporcionado pelo governo brasileiro para melhorar a colheita e a produtividade dos indígenas dentro das suas culturas. A ideia é de que esses indígenas tivessem uma produtividade maior e pudessem, com isso, ter o seu próprio autossustento. O próximo, 4, por favor. Conseguiu? É porque aqui não parece. Aqui vocês têm, então, uma imagem belíssima dos índios Krahô, com seus costumes, pinturas e rituais de danças. Tudo que nós estudamos sobre desenvolvimento sustentável se aplica exatamente também à comunidade indígena. E, assim, então, a Declaração de Estocolmo é um precedente. A Declaração da Biodiversidade no Rio de Janeiro, no Brasil, também constitui um precedente, no sentido de formular, pela primeira vez, a existência de um direito fundamental ao meio ambiente. Dentro desta declaração, o princípio 4 se torna um princípio muito importante, porque mostra que o desenvolvimento sustentável é parte integrante de todo o processo cultural e não pode ser entendido de forma isolada. Esta convenção, no Brasil, foi ratificada por um decreto e, em 2015, ela foi objeto de uma regulamentação de uma nova lei, que, esta sim, introduz categorias jurídicas novas no ordenamento jurídico brasileiro. E esta categoria, vamos passar para o quadro 6, mostra que a regulamentação dos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético das populações indígenas são bens imateriais, especialmente considerando que a comunidade indígena tem o direito de participar na tomada de decisões que se referem ao seu próprio modo de vida. Outro artigo importante, a nível da Constituição, é o artigo 225, que está no quadro 7, no qual ele mostra que a proteção do bem comum, meio ambiente, é um dever de todos, é um ônus, e isso precisa ser assegurado às futuras gerações.
mas ele é tão importante que foi objeto de estudos no Supremo Tribunal Federal, como eu vejo no quadro 8, que revela a delimitação deste princípio numa tomada de decisão pelo nosso decano, ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello esclarece o seguinte, que o adimplemento deste encargo ele é irrenunciável. Representa uma garantia, portanto, mais do que um direito, e se instala no seio da coletividade, é preciso verificar que não existam conflitos intergeracionais. É preciso verificar que existe o respeito à solidariedade, que é o valor do século XXI, a orientar todo o sistema de interpretação dentro do meio ambiente e também dos direitos culturais. No quadro 9, nós temos, então, também outra foto que mostra como esses indígenas vivem, não é? E no quadro 10, nós temos uma definição de vida cultural. Nesta definição, a partir do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, nós já percebemos como a globalização começa a se preocupar com essas categorias culturais, com as minorias étnicas, religiosas, linguísticas e de pessoas que pertencem a esses grupamentos. Podem ser privadas ou não, mas tem uma questão importante. Em nenhum momento pode-se privá-las dos seus próprios direitos. Assimilar um grupo cultural significa respeitar a sua diversidade e não suprimir, homogeneizando com a categoria da nacionalidade. No quadro 11, nós vemos, então, outro progresso. E aqui nós falamos do próprio conhecimento. O conhecimento tradicional, que não é um bem material, é imaterial, ele integra a diversidade cultural, é considerado uma fonte de riqueza material. E as populações indígenas têm uma participação importante porque elas não são homogêneas. Nós temos inúmeras comunidades indígenas, cada um com a sua crença, com seu ritual e com a sua tipificação de vida para manter um desenvolvimento sustentável também no seu modo de vida. E daí a necessidade de protegermos esse tipo de vida. Como organização social, esses grupamentos estão reconhecidos na Constituição Federal, no quadro 12, inicialmente, e depois no quadro 13. São 2 artigos importantes que aglomeram a proteção constitucional. Veja que no artigo 231 fala-se, no direito brasileiro, de tradições e direitos originários sobre terras. Isso é importante porque nós não vamos encontrar, embora se fale de uma forma sui generis, povos indígenas, não vamos usar a categoria de povos para os indígenas, nem mesmo a categoria de território, que elas não se inserem dentro dessa nova tipificação do direito cultural, que são categorias que não são públicas nem privadas. No artigo 216, mais uma vez, a reafirmação de que são patrimônio cultural brasileiro e tomados individualmente ou em conjunto, mas nós devemos ter a referência à identidade ligada à memória. Portanto, a memória é aquilo que mantém a identidade de um povo no presente, advindo da sua história do passado. Outro avanço, aqui já na Convenção da Unesco de 1970, é a definição de bem cultural. A definição de bem cultural ela está nesta convenção, e esta convenção faz uma especificação entre a importância para a arqueologia, para a pré-história, para a história, a literatura, a arte ou a ciência, em que as categorias estudadas são pertencentes. No quadro 15, nós temos uma referência extraordinária para nós que somos da área jurídica, acostumados a trabalhar com o conhecimento racional, não é? Sempre uma preponderância. A Convenção da Unesco de 2003 salienta aquilo que se coloca para fora do direito, os sentimentos.
A identidade, ela depende dos sentimentos. E aqui, o patrimônio cultural imaterial é explicado justamente por essa importante questão, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo, assim, para promover o respeito à diversidade cultural. Então, todo o acesso do conhecimento jurídico que nós temos não se pode dar exclusivamente por uma lógica formal, principalmente no que se refere à identidade, que nós dependemos dos sentimentos. E, finalmente, a categoria-chave que entrou no direito brasileiro em 2015, o que é o conhecimento tradicional. Como vamos proteger o conhecimento tradicional? O conhecimento tradicional, chamado associado, ele é uma informação ou uma prática da população indígena, da comunidade tradicional, ou de agricultor, ou de comunidades ribeirinhas também, sobre determinadas práticas e propriedades que têm um uso comum individual, mas estão associados, por exemplo, à sua história, ao seu passado. Nem todas as comunidades indígenas se alimentam dos mesmos frutos, das mesmas plantações, cada um tem uma ideia e uma história diversa. Esse acesso ao patrimônio genético, que está no quadro 17, ele deve ser efetivado sem o prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que incidam sobre o patrimônio. Ou seja, é possível que nós façamos até contratos, diversidades em relação a essa comunidade, mas isso não se faz em prejuízo dos direitos que eles possuem sobre isso. O povo, entre aspas, chamado Krahô, no quadro 18, vocês podem ver a beleza cultural dos hábitos, as cores fortes, não é? É um povo diferenciado dentro da comunidade indígena. Eu vou pedir para pular o quadro 18, vamos ao quadro 20, que é o caso que nos interessa. Este caso realmente é interessante. Ele foi objeto de estudos por antropólogos, e o que aconteceu? O governo brasileiro, em 1970, resolveu melhorar a tecnologia de plantação para que eles pudessem ter maior produtividade nas suas plantações. E levou um milho mais produtivo, levou a cultura de arroz para os indígenas, que estavam acostumados à pesca, à caça, e pensando que, com isso, eles fossem produzir mais e manter mais excedentes. Então, esse auxílio técnico e científico, conforme o quadro 21, né, pretendeu substituir a roça, que era comunitária, né, que era familiar entre os indígenas, por uma roça comunitária, mais ampla, mais produtiva, e com milho híbrido muito melhor. Infelizmente, isso não deu certo. A produtividade não aumentou, os índios não tinham reserva, e, o que é pior, começaram a passar fome. Então, o governo brasileiro pôs antropólogos, etnólogos para estudar e saber o que estava acontecendo, porque esses índios estavam morrendo. No quadro 22, então, o que se viu foi um retrocesso e desrespeito pela tradição. Eles não conseguiam aprender o que era uma lavoura comunitária, não conseguia plantar em comunidade, e começaram a perder as noções de economia, de esforço técnico e divisão do trabalho. Quadro 23, por favor. Como eles estavam acostumados às lavouras familiares, eles não conseguiam calcular a relação entre esforço e resultado, e não conseguiam fazer a distribuição. O milho também não podia ser produzido e servido imediatamente, ele passava por um processo. Então, eles pararam de comer. Dava trabalho e eles começaram a morrer. Então,
o estudo de vários antropólogos e etnólogos chegou à conclusão que deveriam voltar para a lavoura familiar. Deveriam voltar a plantar o milho que os seus ancestrais haviam produzido e que não eram tão produtivos. Mas onde estava esse milho? Esse milho desapareceu. Nós temos, no Brasil, um Centro Nacional de Pesquisa, quadro 24, de recursos genéticos e biotecnologia. Nesse centro, nós temos 68 mil sementes e partes de plantas passíveis de reprodução. Lá foi localizado o milho. Este milho foi transportado para esta comunidade e, aos poucos, eles foram plantando e, novamente, utilizando da lavoura familiar. Isso deu tão certo que, em 1995, os índios Carrô retornaram às suas tradições. Eles restabeleceram a cultura do milho gigante, as espigas finas, compridas, e começaram a revigorar-se. Quadro 25, por favor. Em 1999, os Carrô atingiram o número de 2.000 indivíduos. Em 2014, eles quase chegaram a 3.000 indivíduos, pelos dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Quadro 26. Resultados. Resultados importantes para nós que trabalhamos com a biodiversidade, com a identidade cultural. Os Carrô recuperaram a autoconfiança, recuperaram a capacidade de autossustento, não dependiam mais da cultura de arroz e não dependiam mais deste milho híbrido. Portanto, eles trabalhavam com aquilo que eles conheciam, como eles foram ensinados séculos e séculos e séculos. No quadro 27, então, nós vemos que eles retomam as suas tradições ligadas ao alimento, eles fazem festas, cantos, rituais. E, finalmente, eles podem agradecer pela fartura, como está no quadro 28, não é? Cantando, dançando e mostrando numa grande lição para os chamados civilizados. Tradições e diversidade podem ser uma riqueza de sustentabilidade e assegurar a sobrevivência de todos no futuro. Muito obrigada e desculpe falar em português.